Fala galerinha do Canidolândia, estamos de volta. E o motivo não é tão bom como no último vídeo, mais uma tragédia aconteceu no nosso país, a chacina de Campinas, um fato horrendo que a mim atingiu muito forte, principalmente por causa de um pai que comete uma loucura. Mas que pai era esse? Como foi essa loucura? É isso que nós temos que debater um pouco. Para quem não viu, eu vou deixar o link aqui, né, para dar uma olhadinha na reportagem. Eu vou fazer uma análise do que aconteceu rápido aqui. É um pai, por alguns problemas de família, se separa da esposa e não consegue, ou fica brigando pela guarda do filho, e não consegue ter um encontro, ter o filho do jeito que queria próximo. Particularmente eu entendo muito bem isso, porque eu tenho uma paixão enorme pelos meus filhos. Eu, sinceramente, eu não sei o que seria de mim vivendo longe dos meus filhos. Eu acho que quem me segue aqui no canal, pelo menos, quem me conhece pessoalmente, sabe disso, porque eu faço de tudo por eles. Meu canal mesmo foi por causa deles. Eu já fiz um vídeo, vou deixar o link aqui desse vídeo explicando o motivo do meu canal. E por isso eu entendo esse lado dele, mas não entendo o que ele fez. O que ele fez foi de uma estupidez, de uma ignorância, de uma idiotice tamanha, de um egoísmo tamanho. Ele só pensou nele. Ele não pensou em nenhum momento no filho, nenhum momento na honra ou desejo de vingança do filho. Ele não pensou nisso. Ele pensou nele. E a carta que ele deixou para o filho, explica muito bem isso. Eu vou ler aqui a carta rapidinho e vou comentando ao longo da carta o que aconteceu. Palavras do assassino. Não tenho medo de morrer. Vou ficar preso. Na verdade, já estou preso na angústia da injustiça. Além do que eu, preso, vou ter 3 alimentações completas. Aqui ele começa a falar um monte de idiotice esfolada pela direita, pela aquela questão do que presidiário, direitos humanos, que presidiário tem direito, quem é de direito não, quem é pessoa de bem não tem direito a nada. Perceba, vou ter 3 alimentações completas, banho de sol, salário. Preso tem salário onde? Só se trabalhar. Em algumas instituições presidiárias aqui no Brasil tem contrato de empresa de bolas de futebol, algumas bolas de futebol de alguns campeonatos são feitos por presidiário. Aí ele ganha um salário. Peraí, parte do salário, porque parte vai para ele, fica com ele para ele utilizar, de repente comprar algumas coisas, né? E parte vai para uma poupança ou vai para a família, se não me engano. É para a família. Ou seja, ele não vai ter salário. Ah, mas ele está falando do Bolsa Presidiário. É sério que você ainda acredita que exista isso? Não existe Bolsa Presidiário, meus amigos. Vou deixar um link aqui de um vídeo de um advogado explicando muito bem o que é o Bolsa Presidiário. Na verdade nada mais é que um dinheiro que o próprio presidiário teve descontado do seu INSS, um seguro social do INSS, que era o dinheiro dele, que foi descontado enquanto ele trabalhava, enquanto ele tinha carteira assinada. Ou seja, o dinheiro é dele, como se fosse uma poupança que ele fez. Isso retorna para a família. Simples assim. Mas, continuando. Não precisaria acordar cedo para ir trabalhar. Vai dormir no presídio. Vai, deve ser delicioso. Voltei representando os direitos humanos, puxando meu saco. Eu acho que você está muito mal informado. Vai visitar uma prisão para você ver como que é bom. Não tem ninguém de direitos humanos puxando o saco de ninguém lá. No máximo, você tem advogados
que vão lá ajudar, religiosos que vão lá ajudar. Puxar saco de presidiário, ninguém vai não. Mas, continuando. Não vou ter que trabalhar 5 meses do meu salário em impostos. Esse é mais um daqueles idiotas que acham que imposto é roubo. Mas isso vai ser um vídeo para futuro. Agora vamos limitar. Detalhe, isso é uma carta pro filho. Uma carta de despedida, porque ele sabia que ia se matar. Ele começa a falar do... Eu não vou ler toda a carta, porque senão a gente vai ter um vídeo gigantesco aqui. Ele começa a falar de um monte de coisa, começa a falar da esposa, xingar a esposa de vadia e de todas as mulheres. Começa a falar contra o feminismo, acusando que a mulher e a Lei Maria da Penha, que ele chama de Lei de Vadia da Penha. Aliás, ele só chama mulher de vadia. É bem típico de um cara machista, né? Que se diz não machista, típico do machismo também, né? Que o cara que é racista sempre se diz que não é racista, porque tem um primo, um amigo, né? Um tio, um primo, cunhado, que é negro, uma coisa assim, um amigo que é negro. Não, então quem é homofóbico, não sou homofóbico, porque eu tenho um sobrinho que é gay. Um sobrinho distante, não, eu até falo com ele. E assim por diante. Mas eu vou deixar o link aqui da reportagem também, da própria matéria, com toda a carta, leia, tire suas próprias conclusões. Mas por que eu fiz esse vídeo? O ponto que eu queria comentar. Tem um vídeo do Pirula, né? Eu adoro Pirula, mas eu acho que ele errou nesse vídeo, que ele começou a falar que esse cara era ateu, né? E ele estava defendendo, falando que não tinha nada a ver, porque muita gente, e isso eu vi também no comentário de várias redes sociais, né, Facebook, falando que o cara faz isso, essa coisa sem escrúpulos, porque não tinha Deus no coração. Como se todo assassino fosse ateu. O que o Pirula errou? O Pirula errou porque ele, vendo essa carta, ele constatou que existia a possibilidade de desse cara ser ateu. Eu discordo um pouco por um motivo, mas depois a gente chega nesse ponto. Ele fala o seguinte: aproveitando, peço aos amigos que sabem da minha descrença que não rezem por mim. Se fazerem orações, façam por meu filho. Ele sempre irá precisar. Ele falou que ele era descrente, ele não falou que era ateu. Existe diferença, tá? Existe diferença, porque no caso aqui, a descrença dele me parece muito mais uma revolta com Deus. Como que Deus permitiu isso acontecer a ele, um pai de família, um trabalhador honesto, como ele fala na carta, para acontecer isso com ele. Então ele se revolta com Deus e começa a não crer nesse Deus. Não é que ele não crê que ele exista, mas crer na justiça divina. Porque ele fala que ele está lutando por justiça. E ele critica a esposa, ex-esposa, que já foi missionária, religiosa, justamente por isso. Essa raiva da religião, porque ela era missionária, porque ela era religiosa, extrema. Como que uma mulher de Deus pudesse fazer isso, entendeu? É essa revolta, isso não é bem ateísmo. Isso é um tipo de ateu que eu chamo de ateu temporário. Enquanto ele tem ódio de Deus, ele é ateu. Mas é lógico, isso passa. Isso, se ele continuasse vivo, isso ele passaria. E isso não teria fundamento. Tá? Isso não é ateu. Não é aquele cara que tomou por decisões, por conceito, por conclusões próprias, alguma coisa assim, que virou ateu. Não é isso. Esse cara, ele é revoltado, ele está revoltado. A revolta dele foi tamanho que ele matou o filho, tá? É uma revolta. E com essa revolta ele acaba sendo descrente, não crê mais na justiça divina. Então ele vai, por si próprio, fazer justiça com as próprias mãos. É diferente
É muito diferente. E aonde que eu vejo isso? Aonde? Na carta que me dá base para pensar e supor isso. Nessa parte, primeiro ele fala, não reze por mim, reze pelo meu filho. O ateu não acredita que a reza vai fazer diferença nenhuma. Quando muito, já vi alguns ateus que acreditam que o cara que reza com muita fé, sim, pode ter alguma melhoria, por exemplo, doença, alguma coisa assim, porque ele se sente bem, isso pode melhorar o seu sistema imunológico, isso tem até comprovação científica que consegue. Alguns ateus até falam que isso é semelhante ao sistema de placebo, que qualquer remédio, quando ele é pesquisado, para ver se ele pode ser comercializado, você tem que pegar metade das pílulas, vamos dizer assim, com o remédio, outra metade sem o remédio. E se constata que dos dois lados você tem pessoas que melhoram da doença. Lógico, que com o lado que tem o remédio, a porcentagem é muito maior. E aí você pode vender o remédio, porque sim, a substância está fazendo efeito. Mas que no lado que não tem o remédio, que é pílula de farinha, existe gente que melhora. E isso é o efeito placebo, porque a pessoa acredita que está tomando remédio, acredita que pode melhorar e acaba melhorando. Então, o cara que é ateu e fala que reze por ele, que ele irá precisar, ele não é ateu, ele é um descrente, ele está revoltado, mas ele acredita ainda que a força da oração pode fazer bem para o filho dele, por isso ele pede isso. E outra parte, ele disse assim, quero ser enterrado com a cabeça para baixo. Se garante que assim posso ir para o inferno buscar a velha vadia, que era até ministra da comunhão da igreja, que morreu antes da hora. Demorei para matar ela porque me apaixonei por um anjo limpo. Olha só, ele quer ser enterrado de cabeça para baixo para chegar no inferno mais rápido para encontrar com ela. Entendeu como é a questão da descrença? Ele não está crendo na justiça divina, mas toda a questão do sobrenatural, da vida após a morte, do inferno, ele crê, tanto é que ele acha que vai para o inferno. Então, é isso que o Pirula errou, tá? Isso para mim que ele errou, ele não é bem um ateu, ele é um descrente, e tem mais... Então, lógico, concordo que existe controvérsia, vai ter gente que vai achar que descrente é a mesma coisa que ateu. Tudo bem, mas é um limiar muito indefinido, muito pequeno, muito tênue. Concordo. E o que eu queria finalizar com isso, não é porque o cara, muitos comentários eu vi, porque o cara não tem amor no coração, por isso que ele mata. Não é porque o cara é ateu ou descrente que ele vai matar. Porque se você vê, Suzane Richthofen era, se não me engano, católica, hoje ela é pastora evangélica, e fez aquilo que fez. Aquele maníaco do parque, lembra dele? Que matava e até comia suas vítimas, Ele tá querendo virar pastor. Será que a Suzane Richthofen virou pastora, mas depois também casou com uma outra mulher? Confusão do caramba. Não importa. Várias chacinas no mundo inteiro. Algumas chacinas são até estimuladas por religião. Chacinas homofóbicas, Chacinas como atentado terrorista, e etc. Se você vê quantas chacinas tivemos aqui no Brasil recentemente, lembra, não precisa nem ser aqui recentemente, lembra lá no exterior daquele menino, vou deixar o link da reportagem aqui também, aquele menino que entrou numa igreja batista e matou, se não me engano, 9 pessoas por serem negros, mas numa igreja, e porque está sujando a igreja, aquela questão toda também. Ele era religioso, esse menino era religioso. Não tem nada a ver, gente, não tem nada a ver. Não é a religião que faz a pessoa ser boa ou má, ou a ausência de religião que faz a pessoa ser boa ou má. É a pessoa. É toda a construção social da pessoa, é todo um histórico, toda uma questão que aqui ele mostra nessa carta. O ódio que ele já tinha, ele estava todo incrementado nesse ódio que a nossa sociedade está estimulando, e esse ódio, ele só precisa de um empurrãozinho para transbordar. Uma gotinha faz ele transbordar todo esse ódio. Esse cara é o exemplo disso. Esse cara estava já todo se remoendo com ódio,
que ele fala aqui na carta, ódio político, né? Ódio contra a Dilma, ódio contra as mulheres, contra o feminismo, em todo um ódio machista. Então ele precisava de uma gotinha. E a gotinha foi ele ficar longe do filho. Agora, dizer que isso foi por amor ao filho, aqui ó, que quem ama não mata. Ele não pensou em nenhum momento em toda a vida que o filho tinha. 8 anos de idade. Isso não é amor, isso é idiotice, isso não é pai, isso não é ser pai, isso não é pensar no filho. Ser pai ou ser mãe, amar aquele que você fez, sua descendência, seu filho, é pensar nele em primeiro lugar. E esse cara nunca fez isso. Ele só pensou nele. No ego, ele só pensou no ego dele. Ele só pensou em como que eu posso ficar sem meu filho. Isso é indigno, eu não posso, eu tenho dignidade, eu sou honesto, eu sou isso, sou aquilo. Com essa vadia, ela roubou meu filho. Aí roubou seu filho, você mata filho. Gente, esse mundo tá muito difícil, a sociedade tá difícil de encarar. É tanta ignorância, tanta idiotice. Esse vídeo já tá gigante. Vamos embora. Que se eles fazem besteira, a gente não pode deixar o nosso, aqueles que nós amamos, fazerem besteira. Um abraço, compartilha. Tchau, tchau. Veja bem, não tenho medo de morrer ou ficar preso. Na verdade, já estou preso na angústia da injustiça. Odeio isso.